três coisas que pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Três coisas que pode mudar para sempre, pode livrar a pessoa tanto da carência financeira para sempre como das enfermidades. Três coisas. A coisa número 1 é que nós devemos se convencer que todas as mazelas da sociedade, a doença ou as doenças, a escassez, a falta, a pobreza e todos os demais problemas é oriundo, é proveniente, as suas origens, as suas raízes, é o pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E aí, em Romanos capítulo 6, verso 23, fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, a cobrança do pecado é quando é tirado da vida. E a doença tira a saúde, tira parte da vida. Se essa doença conclui o seu ciclo, tira a vida inteira, quando a pessoa vai a óbito. A falta, a pobreza é a morte da prosperidade. Sendo que a Bíblia diz que do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. E o Senhor Jesus disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. E ele ainda disse: Pai, todas as coisas que são minhas, o reino que tu me deste, eu dei a eles. Deus ama dar prosperidade. Então, quando nós entendemos que todas as coisas que é de Cristo é nossa, e que essas coisas foram roubadas por causa do pecado, então aí se abre a segunda coisa, o segundo passo tem que ser feito, que é ser justificado por fé. Justificado por fé tem paz com Deus. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, verso 1 em diante. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que é justificado? Primeiramente, Jesus, ele foi o homem mais íntegro, mais puro, mais verdadeiro, mais justo, mais santo. Nem tanto as autoridades o imputaram a má fama dele ser pecador, blasfemador, injusto, falso profeta, e ele pagou o preço do pior dos piores imaginados da sua época. Foi essa imputação que as autoridades deram para Jesus. As autoridades, o mundo não reconheceu a justiça de Jesus. Então, muito bem, nós sabemos que tinha um plano por trás disso para nos salvar. E o plano foi levado a cabo quando Jesus morreu com os pecados que era nosso, com a culpa que era nossa, e levou sobre ele. Muito bem. Quando Jesus ressuscitou, aconteceram duas coisas. Coisa número 1 foi que as autoridades foram destituídas do seu poder, autoridade eclesiástica, autoridade política e Satanás. E no seu lugar foi colocado o Senhor Jesus. Portanto, agora, todo o poder e autoridade foram me dados nos céus e na terra. Uma vez que o Senhor Jesus assumiu essa posição de governo dos céus e da terra, o que é que aconteceu? Todos os homens que chegarem até Jesus, aquela justiça que o mundo não reconheceu, que Jesus teve, automaticamente, quando estamos em Jesus, cairá em nossas contas. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós fomos justificados pela fé. É nós que temos que olhar para a palavra e crer. Com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Eu digo isso porque não são poucas pessoas que não entenderam isso e se auto-intitula pecadores ou pecador mesmo estando dentro da igreja. Não, eu sou pecador, mas sou um pecador que serei salvo pela graça de Deus. Eu considero dizer, não, eu sou pecador, mas Deus é muito bom e vai encontrar uma maneira de me salvar, achando que isso é humildade. Isso é cilada, porque nós somos salvos por fé, e fé é eu sou santo. Por quê? Porque a santidade que a ele foi negado caiu em minha conta, porque eu creio nele. Isso é chegar até Cristo. Serás que quando bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual já nos abençoou com toda essa sorte de bênção em Cristo Jesus. Quando eu chego em Cristo Jesus, buscar essa compreensão, essa unificação, colocar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E essa paz, justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa paz não tem nada a ver com sensação. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, segundo Romanos capítulo 14, verso 17, é paz, alegria
e poder no Espírito. Paz, justiça e poder do Espírito, alegria do Espírito. O que significa? Quando eu era pecador, enquanto eu não tinha me justificado pela fé, enquanto eu não tinha reconhecido quem é Cristo, eu era pecador. E como pecador, Deus era o meu juiz. Então nós tinha algo contrário. Nós entrávamos em choque, em rota de colisão. Porque o pecado é contra o contrário. A santidade é contrária a Deus. É o pecado que gera a morte. Deus é o Deus da vida. Eu estava sendo um instrumento de semear o contrário que Deus é. Deus é vida. Então, o pecado me separava de Deus. Mas uma vez que eu fui justificado, ou seja, aquela justiça que foi negada para Jesus, quando eu creio nele, vem para mim, então, eu passo a ser a justiça de Deus. Aquela justiça que Jesus foi, mas as autoridades não reconheceram, não atribuíram a ele essa virtude, esse valor, esse reconhecimento. Não, pelo contrário, taxaram de blasfêmio, pecador. Então aquilo que não foi dado para Jesus, Jesus dá para mim, Deus dá para mim. Justificado por fé, tenho paz com Deus. Mas a fé é minha, é eu que tenho que crer. Então, quando eu sou justificado por fé, agora eu tenho paz com Deus. Eu não estou separado dele, não estou em conflito. Agora a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E a terceira coisa dentro dessa linha é: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o qual já me elegeu. Eu fui eleito nele para ser santo e irrepreensível, para ser filho, ser igual a Jesus. Então, olha que promoção. Quando eu entendo isso, eu era um pecador. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que operou em Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos, é o mesmo Espírito que opera em nós, colocando nós acima de todos os principados, todos os nomes que porque nós estamos na mesma posição que é Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quando eu entendo isso, além de eu estar por cima, não é permitido nada menor, e todos os males eram menor, doença, enfermidade, problemas financeiros, tudo que era, sabe, que me dominava, não me dominará mais, porque o céu agora passa a me monitorar, a ser responsável por mim. Eu estou acima, eu estou na posição de rei, há uma autoridade. A Bíblia diz que Jesus fez de cada um dos que crerem rei e sacerdote. Nós somos chamados para ser rei e sacerdote e governar nesse mundo. Então, agora, a minha saúde que era tirada por causa do pecado, já que eu não tenho mais pecado, já que eu não tenho dívida, porque o pecado é uma dívida, ele não vai mais tirar. Então eu tenho a plenitude da vida. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é apenas comer o alimento em si. É bom comer, poder comer bem, é uma maravilha. Mas não é só isso. É tudo que está em volta. O prazer, essa paz, essas convicções, essa certeza interior, sabe? Essa autovalorização que o Pai nos valoriza. O conjunto de toda obra é o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Disse Jesus: eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Prosperareis em tudo que colocar as mãos. Porque eu não tenho mais. O salário do pecado era morte, ou seja, era tirado algo da vida. Ou a vida inteira, que é o caso de muitos. Era tirado da minha saúde, era tirado da minha paz. Era o preço que eu estava pagando do pecado. Não estou falando pecado que você acabou de cometer um erro aqui, de repente, não. Mesmo uma pessoa não cometendo agora, mas tem um histórico do pecado em Adão, como a Bíblia diz. Por um só homem entrou um pecado na terra, o pecado reinou sobre todos os homens até Cristo. Por isso que a Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado na terra, no caso Adão, por um só homem, o pecado foi retirado e entrou o dom da vida. É essa justiça, isso está em Cristo. Então, eu não devo mais nada, então não é tirado nada da vida. Eu tenho a plenitude da paz, da saúde, da prosperidade e da promoção, porque nós fomos eleitos em Cristo para estar nessa posição que a princípio era só de Jesus. Ele foi o primogênito ou o primeiro, mas quando nós creiamos, nós somos
semelhante a ele. Toda a Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero ler aqui, Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda essa sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Como é que nós somos pecadores? Não. Se uma pessoa aceita que ela é pecadora, ela está endividada. E ela vai ser cobrada, porque nesse caso não é Deus que vai cobrar, é o diabo que vai cobrar. Não, nós fomos eleitos para ser santo. É um dos benefícios, santo e filho e herdeiro. Nós somos igual ao filho. Ainda que em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, olha que maravilha aqui. Portanto, aos que de antemão conheceu, a esse também foi predestinado, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Que irmãos são esses? Somos nós. Hebreus também fala que ele se fez carne e sangue para poder levar muitos irmãos à glória. João também fala na sua carta, lá no começo, que todos que crêem é dado o direito de ser filho de Deus. Agora olha a continuação aqui. E aos que predestinou, a esse também o chamou, e aos que o chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, que será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio filho para nos dar tamanha bênção, e se entregou por todos nós, porventura nos dará porventura nos dará graciosamente todas as demais coisas, é claro, saúde, honra, prosperidade. Então, concluo por onde começamos. Trabalhar com a força do braço apenas é o que Jesus disse para os seus discípulos. Vocês estão dando a vida em troca de algo infinitamente menor. O contrário disto é: a porta primeiro se abre aqui dentro. A riqueza primeiro se encontra aqui dentro. A promoção primeiro se convence da sua consciência aqui dentro. E depois de encontrar a riqueza, a prosperidade, a consciência do ser na promoção, eleito, filho irrepreensível, santo irrepreensível, herdeiro de todas as coisas, aqui fora é só o meio pelo qual as coisas se materializam. Abriu aqui dentro, o reino de Deus irá trabalhar com todo o seu poder e sabedoria para me trazer o correspondente. A porta que se abriu aqui, eu vou encontrar ela na minha vida. Cada um de nós atraímos para nós o correspondente a nós mesmos. É isso que muda a vida de qualquer pessoa. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário. Já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Se a honra dessas verdades alcançou o seu coração, contribua com esse ministério. Veja só, não é ajuda, é ministério. É aquilo que aconteceu com a viúva de Elias. Veja, nunca mais aquela mulher passou privação. O profeta não agiu de má fé. No tempo de Elias havia muitas viúvas em Jerusalém, mas Deus não enviou o profeta, nenhuma delas foi enviar para uma viúva lá em Sarapta. Não era que Deus escolhe por cara, era porque lá em Sarapta tinha alguém com coração correspondente ao de Deus e ao do profeta. Isso significa dizer que quando você entende a honra do doar, é esse espírito doar, o espírito da fertilidade. Não doar por expertise, não doar como esmola, mas doar com honra, como está escrito. Então, Jesus disse: dai, será-vos dado uma medida sacudida e transbordante. E Deus sempre está criando a oportunidade, as portas abertas, para que os que são tementes a Deus sempre irá colher o resultado ou a colheita correspondente à sua semente.